bom dia, meus queridos amigos. Mais uma quarta-feira que nos concede o Senhor de toda a terra. Aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas, te fez acordar mais um dia e te dá o privilégio de estar na história que Ele escreveu para você. Então não resista ao chamado do Senhor. Eu quero convidar você para que juntos nós continuemos estudando com o pastor Evaldo Coelho através da Bíblia Sagrada, conhecendo em profundidade o manual de instruções que é a nossa vida, que está aqui dentro da palavra rema do Senhor. Então abra o seu coração para aquilo que Deus tem a ministrar sobre a sua vida. Quero deixar para você os nossos canais de comunicação. Quem sabe você ficou com alguma dúvida acerca do assunto que estamos estudando, ou quem sabe de algum assunto que já passamos aqui. Mande a sua dúvida para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também no Facebook você pode encontrar os nossos vídeos. Quem sabe você perdeu alguma parte do Palavra Rema. Como é um estudo subsequente, é legal que você consiga acompanhar todos eles. Então, facebook.com/programa Devocional Intimidade, e na nossa página de frases, lindas imagens e as nossas frases para compartilhar com seus amigos no Frases Devocional. Meu querido, eu não quero perder mais tempo, porque Deus tem grandes coisas para ministrar sobre a nossa vida nesse dia. Abre o seu coração, esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao nosso Palavra Rema de hoje. Meu querido amigo pastor Evaldo, mais uma vez o Senhor nos une nesse lugar para falar da sua palavra. Isso é tremendo, né? Exatamente, Mônica. É uma alegria estar mais uma vez junto a você, junto da audiência da MCA. Se nós olhássemos assim, o valor pessoal de cada um de nós, não haveria por que estarmos aqui, mas porque a gente é apaixonado pelo reino, apaixonado pela palavra, e porque você que está aí do outro lado da telinha pode ser abençoado. Nós estamos mais uma vez aqui e creio que hoje esse texto de Judas vai esclarecer muita coisa e o nome do nosso Deus será glorificado sobremaneira. Amém. Então, o tema que nós estamos estudando é: estes são os dissimuladores. Você que já vem nos acompanhando há algum tempo, alguns dias atrás, nós já estamos, a quarta semana, né, pastor, que nós estamos estudando esse texto. E por que nós estudamos os textos dessa forma? Porque o objetivo do Palavra Rema é nós esmiuçarmos a palavra de Deus, nós mergulharmos na palavra de Deus, porque muitas vezes uma vírgula determina algo muito maior do que nós podemos imaginar dentro da palavra de Deus. Então nós estamos estudando no livro de Judas. Eu até coloquei no texto aí para você todo o livro de Judas, para que você consiga entender o que nós estamos estudando. É interessante que você leia e releia todo o livro de Judas, e juntos aqui nós vamos destrinchando, esmiuçando alguns pequenos detalhes. E o versículo que nós estamos estudando então é o versículo 12 da epístola de Judas. Posso ler, pastor? Pode ler, deve ler. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, versículo 12: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folha nem fruto, 2 vezes morta, arrancada pela raiz. A gente já foi mais ou menos até na parte da como nuvem sem água. E esse tema, pastor, ele amplia demais a mente da gente, porque nós começamos a entender e a observar no contexto mundial, no nosso contexto pessoal, na nossa sociedade, o que é um dissimulador, e que muitas das vezes ele está do nosso lado, é o nosso amigo, é aquele que até nos dá de comer, mas é um dissimulador. O dissimulador, Mônica, querido telespectador, o dissimulador é aquela pessoa que aparenta ser, mas não é. Ele tem a aparência de ovelha, mas ele é lobo. Então, isso é algo muito incrível. Vou revisar um pouquinho a matéria para quem perdeu o programa. Esses homens são como rochas submersas. E eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo: o que é uma rocha submersa? E como eu tinha hábito de pescaria nos costões aqui da costa brasileira, muito especialmente aqui nesse costão de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, tem muita rocha
próximo à margem, que se você passar em cima, você quebra o seu barco. Ela é uma rocha que ela não tem profundidade para que o barco passe em cima dela sem dano. Ela está numa posição que, se alguém bater nela, ela se acidenta. Mas ela não é vista, porque tem um pouquinho de água que lhe cobre. Então, um dissimulador é alguém que está coberto. A rocha submersa, você não consegue ver olhando o lençol de água. Ele está na água como todos os outros, né? A superfície encobre ele. Só que se você subir num lugar mais alto, você consegue enxergar, porque a coloração da água ela é diferente naquele ponto. Então, quer dizer o seguinte, que para você conhecer o dissimulador, só se você estiver num lugar mais alto, numa comunhão, com espírito de discernimento, com revelação e com visão celestial, para você poder diagnosticar. Estão infiltrados dentro das nossas igrejas e eles mancham as nossas festas de amor, festa de caridade. Como é que uma pessoa dessa pode manchar? Porque a mancha, ela é vista sozinha. Se alguém está de branco, se uma noiva estiver de branco e ela se manchar de vinho, o vinho aparece sozinho, o branco não aparece. Verdade. Então, essa festa, essa rocha submersa é atrapalhado, essa festa se torna ruim porque ele começa a manchar. E a Bíblia diz que ele é nuvem sem água. Né? O sistema Cantareira está passando muita luta, nós sabemos no noticiário que não tem como chover. Existe uma tecnologia que, se der um tiro na água, na nuvem, ela derrama água, né? Eles explodem as nuvens. Uma tecnologia não vi fazer, mas deve ser algo muito maravilhoso, fazer chover fora da estação. Essa nuvem, mesmo que se tentasse tirar água dela, ela não tem, ela só tem aparência. Seca, né? Então, tem nuvens que não chove porque a estação não é própria, mas não pode ser nem explodidas, detonadas, porque elas não têm água. Nesse caso, ela viaja impelida pelo vento. Então, como é que você pode diagnosticar, Mônica, aquele telespectador, uma pessoa que é um dissimulador? Quando ele não para em lugar nenhum. Quando ele vai numa festa e ele aparece sozinho. Quando existe confusão, quando existem confrontos, quando existem emulações, ira, peleja, contenda, é porque tem dissimulador no meio. E nada para mostrar o caráter de uma pessoa com um confronto, né? Pois é. Então, o que é que acontece hoje? A Bíblia diz, no livro de Jeremias, eu creio, que Deus estaria preparando para eles agora pastores da ciência, pastores do conhecimento, porque os dissimuladores serão em número tão grande que a pessoa que está pastoreando precisa ter muita graça. E o texto lá chama de pastores da ciência e do conhecimento, para, no olhar, poder fazer o diagnóstico. Né? E veja como é difícil, Mônica, porque às vezes tem um dissimulador e uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa. E se você discutir com o dissimulador, você perde o maravilhoso ali. Né? Paulo estava falando com o procônsul, e numa das suas viagens missionárias, mas tinha ali o Bar Jesus, que era um dissimulador, e ele queria ganhar o procônsul para Jesus, que era um homem muito importante e muito temente a Deus, e muito desejoso de aprender, só que o Bar Jesus o influenciava. O apóstolo Paulo teve que ter paciência, esperar um pouquinho, para que o Bar Jesus se mostrasse ao ponto de que até o procônsul visse que ele realmente não estava ali com boas intenções. Então, aí podemos até pensar na questão do joio e do trigo. Sim. Que o ceifeiro disse, não, deixe crescer junto, porque quando a gente for colher, então haverá uma separação. Mas o difícil do joio, Mônica, é que o joio nunca será transformado em trigo. Então, significa que esses não terão salvação dentro das igrejas. Porque eu não conheço nenhuma passagem que diz que o joio se encheu. Porque o joio, o que é um joio? É uma gramínea venenosa, que nasce junto com o trigo. Quem planta não é o lavrador, mas é o inimigo. Ele cresce junto, ele tem a mesma cor, ele tem o mesmo aspecto, ele tem os mesmos cachos, ele tem as mesmas folhas, porém vazios. E quando você for arrancar, você mete a mão, você acaba arrancando o trigo junto. Que exemplo seria isso? Eu gosto muito de exemplos. Às vezes o pai e a mãe são maravilhosos, mas tem um filho que realmente chegou na igreja e a igreja está sofrendo por causa dele. Mas se o pastor for duro com aquela pessoa, os pais também morrem na fé.
Então, veja que cuidado que tem que ter. Então, na realidade, a igreja é um lugar de convívio com gente difícil também. Por isso algumas pessoas disseram, mas eu vim aqui na igreja, achei que não tinha problema nenhum. Tem alguns problemas, né? Porque tem o joio no meio do trigo, tem o dissimulador, que você precisa ter graça para poder extrair do seu meio. E a Bíblia diz que eles são nuvens sem águas. São rochas submersas, são nodas nos nossos banquetes de caridade. Mas eles têm que estar ali, até que você possa diagnosticar com certeza e que possa retirá-los dali. E tem um texto aqui que é muito interessante, que diz que eles não dão fruto na estação própria. É época de fruto, mas ele não tem fruto. O que é um fruto, Mônica, querido telespectador? Quando você não ganha ninguém para Jesus, você tem jeito de dissimulador, porque o fruto é inerente à sua vida espiritual. Se você começa a ter uma vida espiritual, eu estava lendo um livro, Feridos pelo Povo de Deus, e aquela autora está dizendo que a maior dificuldade que Agar teve no convívio com Sara, ela é mais a favor da Agar, essa escritora, do que de Sara. Ele disse que o Deus de Sara não seria bom para ela, porque a Sara não vivia bem. Olha só. Por isso ela não se converteu. Não tinha fruto no seu caráter que fizesse com que ela quisesse conhecer. quisesse conhecer esse Jesus. Os frutos de Sara não geraram uma verdadeira conversão em Agar. E por isso as nações da escrava. Então, que responsabilidade é a nossa? Será que os nossos frutos estão convencendo de alguma maneira? Será que nós estamos podendo passar sem palavras aquilo que a gente gostaria de passar? É verdade, pastor, isso é tremendo e no próximo bloco nós vamos continuar falando acerca disso. E talvez eu queira deixar uma pergunta para nós, né? Uma pergunta para o telespectador, você que está aí junto com a gente. Muitas vezes nós cobramos das pessoas, por que elas não dão frutos? Mas aí essa pergunta volta para nós. Que tipo de liderança eu estou exercendo ao ponto de não gerar frutos? E isso volta para a gente se analisar e perguntar. Fica essa pergunta para você e dentro de 30 segundos a gente já volta para continuar com o pastor Evaldo estudando aqui no Palavra Rema. My conscience a reminder of forgiveness that